Eu vou puxar um tema aqui para a gente conversar. Você citou também num ponto ali essa questão dessa mudança, dessa transformação também elétrica, né, no sistema veicular nosso, dos carros elétricos, né? Como que vocês têm visto isso? Qual que é a grande mudança, assim, que talvez não tenha chegado aos olhos do consumidor em termos de infraestrutura, né, que a gente sabe ainda que é muito deficitária aqui no nosso país? O que vocês enxergam que vão ser os maiores entraves aí, caso a gente venha realmente ter uma transformação mais rápida, que já está acontecendo em outros lugares, o Brasil timidamente tem avançado, né? Mas a gente vê que isso é uma tendência para os próximos anos, cada vez mais a gente Eu acho avançar. que ainda é um custo alto, né, para o consumidor comprar. As baterias, hoje a gente tem bateria de lítio, de níquel, tem vários determinados, mas ainda não é aquela bateria ideal, né? No momento de carregamento, 7, 8 horas, putz, será que eu tô indo lá para Osasco? Vai acabar? A gente tem muito essa cultura ainda que o consumidor não conseguiu ver que é o caminho da transição ter um carro elétrico. Então eu vejo mesmo em família. Meu pai, não, eu não vou ter, isso daí vai me deixar na mão. Eu falei, mas meu Deus do céu, tem tantos quilômetros de autonomia, não, eu não quero. Então é a cultura ali mesmo do momento, a parte da distribuição e transmissão, de como vai ser esse viés de carregamento no sistema elétrico. Isso a Ecoenergia, por exemplo, já tem algumas ações que a própria Ecoenergia tem feito para dar alguns passos na frente, falar, ó, vai estourar lá, então a gente já está prevendo aqui para facilitar questão de distribuição, questão, né, de... Sim, a gente já tem o nosso time de novos negócios que está olhando esses produtos ali. A gente já fez algumas vendas com carregadores elétricos, né? A gente está olhando isso também para a parte de condomínios. Se a gente for ver hoje, os condomínios não estão preparados, tá? A infraestrutura dele lá, às vezes é entrada BT e aí vai lá alguém e coloca... Gente... Não, tivemos vários... Vai ter muito problema. Vários pontos justos com CREA, né, em vários estados aí que realmente então, tem assim, regulamentado e barrado, né, muitos estados. Tem que aí. barrar, porque a gente cresceu, quem hoje tem carro elétrico, né, assim, é um poder aquisitivo bem alto ali no meio termo. Então, são prédios de luxo que a gente vê aqui em São Paulo, que, ok, algumas construções novas já estão se adequando desde o início, mas as antigas estão colocando. Não tem aquela adequação ainda se o projeto está ideal ou não. Então a gente tem esse problema aqui de rede que tem que cuidar, né? Em relação a baterias, eu acredito muito em nióbio. Isso é a minha opinião humilde, né? Porque a gente tem uma fonte de nióbio no país muito grande e a gente faz exportação. Se a gente usar essa tecnologia para interno, a gente consegue acelerar muitos anos a nossa bateria aqui e vender muito bem. Aí a gente entra em outro patamar, né? Até de exportação de carros e de outra coisa que a gente pode fazer com bateria. Então, assim, eu acredito muito em nióbio. Quando tiver uma inversão de nióbio em relação ao país, eu acho que a gente vai ter também uma mudança aí. A Ecoenergia também tem uma área de novos negócios, só pensando nisso. Tem, a gente tem uma área de novos negócios para pensar o que a gente pode ser de futuro. De novo, o setor mudou. Então a gente tem que estar conectado às novas opções que está acontecendo hoje no país e no mundo, né? O que está acontecendo lá fora, o que a gente pode trazer. Então nossa área hoje estratégica também está lá pensando em inovação. Eu acho que até vocês já falam por si só, né? Só por ter uma área de novos negócios, parcerias estratégicas, significa que vocês não estão lá vender por vender, né? Não é uma área comercial. Então acho que é legal de ter esse olhar 360. Sei que Caio, você pode complementar bem também. Assim, os desafios colocados, eu acho que são desafios principais de infraestrutura, né? Claro, não vou nem falar da questão do aspecto do poder aquisitivo ou dos custos dos veículos, né? Superado este tema, os nossos principais gargalos são de infraestrutura, usando, né, um exemplo de uma cidade como Curitiba. Hoje, se nós formos pensar na mobilidade elétrica, não estou falando do veículo elétrico, do carro individual, nós vamos falar de ônibus elétricos. Então imagine que nós trocássemos uma parte da frota urbana para ônibus elétrico. Nós não temos disponibilidade energética hoje para ter grandes garagens, por exemplo, para carregamento. Então esse é um aspecto de infraestrutura relevante e importante. E o outro aspecto que agora, recentemente, né, caiu no nosso colo, sociedade como um todo, é a questão da regulamentação. Então, da posição dos corpo de bombeiro, dos CREAs e assim por diante, principalmente em prédios, né? Então, nós estamos também lá no Paraná acompanhando isso bem de perto, porque isso pode inviabilizar o crescimento de uma matriz
de uma matriz eletrificada para a frota urbana. Porque hoje até a salvação para quem tem carro elétrico é poder carregar enquanto tá em casa. Tá em casa. Né? E não podendo carregar quando tá em casa, realmente vira um gargalo muito grande, porque hoje a nossa infraestrutura ainda não está pronta. E assim, cumprida as normas regulamentadoras elétricas, as NBRs elétricas, existe uma série de regulamentações que estão sendo discutidas e que estão sendo trazidas, de novo, pelo Corpo de Bombeiros e com a presença dos CREAs regionais e assim por diante, que podem levar a uma inviabilização do uso do carro elétrico. Você imagina, novos condomínios, eu concordo, são, né, infraestrutura já, uma infraestrutura mais nova, assim por diante, né? Mas e prédios mais antigos? E prédios que você não tem um sistema de sprinkler para ser colocado e assim por diante, então você acaba inviabilizando. E outro aspecto, bem rapidamente, que eu gostaria de trazer, é o que está no bojo de toda a questão da eletrificação ou da sustentabilidade, é a descarbonização da economia. Então, quando você olha a descarbonização, não da frota urbana, mas sim da frota, né, de caminhões e ônibus, principalmente para escoamento da produção, é necessário que a gente olhe, sim, de uma forma mais intensa e mais estratégica para o uso do biometano. Então, a possibilidade de, no nosso caso lá, novamente, Paraná, pegar uma produção de proteína animal da região oeste paranaense para exportação no porto de Paranaguá, estamos falando aí de 600, 700 quilômetros de distância. Uma boa parte disso é por via rodoviária. Então, o uso de caminhões, né, seja gás natural ou na conversão para biometano, ele vai trazer o tema da descarbonização de uma forma mais presente. Posso dizer isso, né? Não vou dizer o nome da empresa, mas nós estamos sendo procurados com muita frequência por empresas, por exemplo, do setor automotivo, que quer, porque tem que inclusive prestar, né, satisfação à sua matriz, que está na Europa, pela pauta da descarbonização, usando com seus fornecedores caminhões a biometano. Então, de que forma, né, um papel de Estado pode apoiar esse desenvolvimento? É tudo que a gente tem trabalhado lá nessa linha. Então, a gente deve olhar para a mobilidade sustentável não só pela matriz elétrica ou pela eletromobilidade, mas também pelo uso do gás natural, do biometano e assim por diante. Legal. Bom, vamos chegando aqui ao final já do nosso podcast. Momento merchan aqui, então. Faça aqui a propaganda da Ecoenergia e fale qual realmente foi um case, assim, que para você realmente é um case que vale a pena citar aqui, né, para os nossos ouvintes da Ecoenergia, que tem aplicação da IoT, né, e que realmente foi marcante aqui para o momento de vida de vocês. Tivemos vários, mas trazendo, acho que de um ponto a Fiocruz, né, a gente fez todo o processo dela de migração, hoje ela tem Brasil todo, ali a gente pode contabilizar as unidades, isso descarbonizou muito a malha. Então, se a gente for falar em dados, trazer IoT para essa parcela ali, a gente tem a descarbonização, sustentabilidade desses dados, de rastreabilidade, de tudo isso, né? Migrações hoje da nossa base para vir para o Mercado Livre também, a gente utiliza muito dados. Então a gente consegue colocar a sustentabilidade, a sociedade no centro para fazer esses movimentos. A gente também, agora no último mês, a gente teve um cliente muito grande aí para fazer autoprodução. Então isso é para 14 anos dentro de uma SPED, uma usina nossa. A gente também vai ter esse Smart Grid lá dentro da nossa usina, esses dados, essas informações. Então assim, o setor elétrico e energético, ele está todo casado. Então a gente hoje pode falar de ponta a ponta, que a gente tem na parte da Ecoenergia, né, essa parcela integrada, e daqui para frente cada vez mais. Acho que esse é o ponto. E antes de finalizar esse merchan, trazer o que você falou dessa parte de crescimento ali da descarbonização. Muitos grandes consumidores nos buscam para descarbonizar a cadeia dele completa de fornecedores, até chegar lá no CPF. Porque isso é crédito sustentável que ele ganha de financiamento, é lá fora que ele começa a tomar faz toda a pegada de carbono, né? Toda a pegada. Então, assim, uma que eu posso falar abertamente, que todo mundo conhece, é a própria Heineken. Ela hoje, né, ela tem usinas solares, que ela descarbonizou toda lá os caminhões elétricos dela, e ela também tem as empresas de bares, e lá quem está no CPF vai além.
Eu tive carteira de cliente aí do ramo do agro que também fez isso. Ele queria o seu maquinário e também quem estava lá na ponta para vender o maquinário. Então, acho que trazendo esse ponto, acho que hoje que a Eco, ela está nessa transição aí de olhar toda essa parcela de sustentabilidade. Muito legal. E parabéns, né, também pela disrupção de estar aqui no evento com, né, às vezes diferente, né, às vezes diferente do seu mercado, costumo dizer, esse é posicionamento, como você falou no início, né, de uma empresa de energia estar se posicionando no mercado de tecnologia, né, às vezes, obviamente, vocês têm os eventos de energia, que são os mais tradicionais. É legal as empresas se posicionarem, né, de uma maneira diferente, vendendo tecnologia, vendendo toda essa inteligência que vocês estão aplicando, né, para os clientes de vocês. Então, obrigado, Gislene, obrigado, Sandro, também, por essa contribuição aí pela parte do governo do estado do Paraná. Um grande especialista nessa área, também pode contribuir muito aqui para o nosso podcast. Eu que agradeço, Caio, e a possibilidade de estar conversando aqui com a Gislene num papo assim tão bacana, tão importante, e vou, né, embarcar também nas palavras do Caio e parabenizar o Grupo Equatorial, né, a Eco, por estar participando realmente de um evento como esse, porque quem é do setor de energia, né, eu sou egresso e atuo no setor de energia, a gente vê, né, e participa dos vários eventos de energia, e dentro de um evento como esse, né, apesar de ser um grande grupo, né, em tese ser um grande grupo, mas é mais um grupo dentro de um grande evento. O olhar estratégico para enxergar um evento de IoT, né, onde você está trazendo tecnologias para eficiência energética, para tudo isso que nós conversamos durante essa meia hora, 40 minutos aqui, é digno de reconhecimento, é um posicionamento estratégico e inovador do grupo. Parabéns ao Grupo Equatorial que está, e parabéns aí, Caio e a iCities e a todos os sócios do iCities pela realização do evento. Obrigado. Gislene, quer colocar as palavras finais aqui? Não, vou deixar o homem com as palavras dele. Não, agradecer também vocês, esse bate-papo. Eu posso ficar aqui horas falando sobre energia. Não, é um tema que eu gosto muito. É um tema assim que a gente pode ficaremos, falar, né? Vamos ficar aqui falando, né? Porque é um tema que a gente fala não só sociedade, é de tudo, é de economia, é de crescimento, é de expansão. Então, a gente poder trazer esse conhecimento, levar para o público é muito relevante, porque o nosso mercado é muito restrito, né? O que a gente está tomando de posicionamento hoje, tem empresas, tem clientes que nem sonham, então tem que chegar esse momento, tem que chegar até lá. Que nem eu estava falando na palestra, a gente tem que ser o transformador e enxergar a tecnologia para todos, né? Vai chegar, vai demorar, mas vai chegar. Que bom, então agradeço mais uma vez, encerrando aqui nosso podcast com a Gislene Barcelos da Ecoenergia, com o Sandro Vieira da Supem, do Paraná. Obrigado, mais um podcast aqui do IoT Solutions Congress Brasil.